Então, beleza. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Adriana Santos e hoje eu vou falar com vocês de um tema que é mais do mesmo. E é o que é o nosso negócio, mais do mesmo. Se a gente ficar muito bom em fazer mais do mesmo e das ações geradoras de renda, a gente realmente vai conseguir atingir os nossos resultados, né? Então, o que que compõe as ações geradoras de renda? É a lista, o contato, o convite, a apresentação, o acompanhamento e o fechamento. Eu vou falar brevemente sobre eles e o meu objetivo aqui é despertar em vocês o interesse de buscar com a linha ascendente, buscar na internet, buscar no Terra Academy, mais informações mais profundas sobre os pontos desses itens em que você tem mais necessidade. Então, talvez hoje a sua necessidade, a sua dificuldade seja colocar uma lista no papel ou na plataforma Terra Academy, né? Que a gente já tem essa ferramenta ali para fazer o acompanhamento. Ah, o meu desafio é contatar. Não consigo fazer contato, não consigo fazer convite. Eu contato, eu convido, mas eu não consigo apresentar. Enfim, com essa apresentação aqui, com esse treinamento, você vai perceber aonde está o seu gargalo, onde está ali o seu maior desafio e vai buscar desenvolver essas habilidades, tá? Então, primeiro aqui a gente falando da lista, a lista é colocar todos os nomes em uma lista e desenvolver a habilidade de criar novos contatos diariamente. Então, o que acontece? A lista, né? Muita gente fala assim, principalmente quando cadastra inicialmente. Ah, eu fiz o cadastro, tal, eu já falei com todo mundo. Aí você vai perguntar quem é o todo mundo que a pessoa já falou, né? E pedir para ela escrever. Aí ela descobre que são 5 pessoas, 10 pessoas, 20. Não passa disso. Então, quando a gente fala de fazer a lista, nós temos que pensar numa lista de aniversário, numa lista de casamento, né? É muito raro alguém falar que vai casar e a lista dela ter 30 pessoas, né? É muito difícil. Em geral, essa lista é gigante. Então, se a gente foca nessa lista, principalmente por quê, gente? Porque o nosso produto, o negócio, ele não vai ser para todo mundo, isso é normal. Agora, o nosso produto é para todo ser que respira. Então, não há necessidade de, quando você está fazendo uma lista, você selecionar as pessoas. Tem, sim, os itens para você selecionar as pessoas quando você tem o foco de chamá-las para o negócio, né? Agora, aqui a gente está falando apenas de colocar os nomes ou no papel, ou na plataforma Terra Academy, ou põe no papel primeiro, depois joga para a plataforma. Por quê? Porque na plataforma você consegue acompanhar, saber com quem você já falou, quem você já contatou, se você já cadastrou, se virou cliente. Você consegue fazer um acompanhamento ali de perto mesmo. Então, não deixe a lista de lado. A lista ela é fundamental. E também aqui envolvendo a lista, uma lista de atividades geradoras de renda do dia a dia. Então, todos os dias, com quais pessoas você falou? Para quem você apresentou os olhos? Porque a gente também se engana, né? Ah, eu tenho a lista. Então, eu tenho lá minha listinha, tal, seja no sistema ou no papel. 100 pessoas, 200, 300, ok. Mas aí, no dia a dia, eu falo com essas pessoas? Eu converso, eu convido, eu contato, eu acompanho? Não. Então não adianta nada também ter a lista. Então nós precisamos desenvolver a habilidade de acompanhar essa lista passando para a atividade diária, né? Outra coisa, a habilidade de criar novos contatos diariamente. Quantas pessoas chegam num ponto onde talvez ela até falou mesmo com 100 pessoas dos contatos e ela vira e fala: não tenho mais ninguém para falar. E aí acabou. Não, não acabou. O mundo é cheio de gente. Então, a gente tem que buscar habilidades de como ter novos contatos. Então, você vai fazer bazar, feira, parceria, participar de encontro de empreendedores, café, tal. Você vai se envolver com pessoas onde você vai ter contatos diariamente. Se você domina as ferramentas digitais e sabe fazer anúncios patrocinados, é uma ferramenta para você manter a sua lista viva, né? Mas não é só essa ferramenta. Então, você pode buscar, dentro do que você tem de alternativa, meios de criar contatos todos os dias. Coloca aqui no chat quem já tem esse hábito de buscar novos contatos, de manter essa lista viva
e o que que você faz para ter esse resultado. Então, como que você faz para manter sua lista viva, né? No curso especialista em vendas de óleos essenciais, eu tenho até uma aula que fala sobre isso, né? Como manter a lista viva. E nisso eu falo da quantidade de pessoas, né, de meios que eu faço para obter novos contatos. Então, o bazar, as feiras, parcerias com salão de cabeleireiro, esmalteria, fico ali algumas horas demonstrando os olhos, faço um sorteio, né? Porque não adianta eu ir para fazer essas parcerias e voltar para casa sem os contatos. E o jeito de pegar o contato é oferecendo alguma coisa em troca. Então, se eu falo que tem um sorteio, a pessoa pode se dispor a me dar o telefone, certo? E uma dica que a mais, né, é quando você faz o papelzinho ali do telefone para o sorteio, coloca algumas necessidades, escreve, você tem alguma dessas necessidades? Tipo, dor de cabeça, problema para dormir, problema no estômago, sei lá, bota ali umas 4, 5 coisinhas para que a pessoa já assinale e quando você for contatá-la depois, né, ela vai para sua lista. E quando você for contatar, você já sabe algumas necessidades dela, tá? Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Ó, então eu entro em grupos novos e participo de reuniões de grupos. Eu provoco umas interações no Instagram e conheço pessoas lá sempre. Maravilha, Mário. É, deixa eu ver que subiu muito aqui. Pedir indicações de clientes também é muito bom. Participo de eventos especializados e contatos com as pessoas e faz o follow-up. A gente vai falar sobre isso, Josi. Tá. Perguntar o que gostaria de melhorar. Isso é muito importante, Josi. Quando a gente faz o sorteio e direciona já a pergunta, facilita a nossa abordagem depois, tá? A gente já consegue ser mais específico nessa abordagem. Então, gente, isso aqui é muito importante. Aí muitos aqui vão dizer: ah, já sei, já sei. A pergunta é: você está fazendo todos os dias? Porque saber não é suficiente para ter resultado, né? Então a gente precisa fazer. E sempre que a gente fizer as ações geradoras de renda, a gente vai ter resultado, tá? Outra coisa aqui é o contato. Importante, gente, o contato não é convite. Que bom, Josi, fico feliz de contribuir. O contato não é convite. Quando eu vou contatar alguém, eu não estou convidando ela, eu não devo convidá-la. O objetivo do contato é aquecer o relacionamento. Então, assim, você fez a lista. Aí você já vai conversar com a pessoa, convidando ela para um evento, só que faz 3 anos que você não fala com ela. Não faz sentido isso, nenhum. Outra coisa que não faz sentido é uma coisa que as pessoas me procuram bastante perguntando, Adriana, como que eu faço para chamar para uma reunião as pessoas dos grupos que eu participo? Você não chama elas para uma reunião. Você faz um contato, você se apresenta, você fala do negócio dela, você cria um relacionamento, como o Mário falou aqui agora, de provocar interações, né, no Instagram. Então, isso que você vai fazer, porque o Mário faz no Instagram, ele tem um Instagram com muitos seguidores, ok, ele tem um posicionamento na internet, né? Eu não tenho esse mesmo posicionamento e muitos de nós aqui também não. Então, o que você vai fazer? Usar outra ferramenta, a ferramenta que você tem. Porque às vezes a gente olha assim, ah, eu vou fazer a mesma coisa que o Mário faz. Só que aí você tem 300 seguidores. Aí não tem interação no seu Instagram. Aí você fica frustrado porque, ah, funcionou para o Mário, mas não funcionou para mim, né? Não é assim. A gente é o princípio da individualidade. Então, eu tenho que ver quais ferramentas eu tenho. E essa, né, de você estar nos grupos de WhatsApp, chamar a pessoa, sei lá, por exemplo, a pessoa acabou de postar que ela vende pijama. Aí você manda uma mensagem no particular dela. Oi, fulano. Obrigado, Mari, vai contribuir bastante. Oi, fulano. Eu vi que lá a gente está no mesmo grupo, você trabalha com pijama, nossa, que legal e tal. Ah, me passa seu Instagram para eu te seguir, achei super legal. Aí a pessoa, quando você chama alguém para falar do negócio dela, ela responde, sempre responde. Principalmente porque ela acha que você é um potencial cliente, e de fato você pode até ser, né? Mas ela responde porque ela tem essa visão. E aí, o que que acontece? Você começa um relacionamento. Naturalmente, ela pode perguntar de você, né? Ou você também pode falar, ah, legal, olha, segue aqui meu Instagram também, eu represento do Terra, trabalho com óleos essenciais e tudo, tal. Então, você vai ali criar um relacionamento.
Então, isso tanto para contatos frios de grupos, como da tua lista quente. Precisa de um contato antes do convite, tá? Depois, a gente tem o quê? O convite. O convite, ele precisa ser breve. Não é para você fazer uma apresentação dos olhos na hora de convidar. O convite é para convidar, não é para apresentar. Então, o convite é aquela coisa assim, você já aqueceu o contato, às vezes já falou ali que você está trabalhando com o Doterra, e aí você conversou um pouquinho com a pessoa, identificou alguma necessidade dela, ou lembrou de alguma necessidade dela, e aí você pode falar, olha, do convite, né? Ah, vou fazer uma apresentação, ou vai ter uma apresentação aqui na minha casa, ou vai ter uma reunião, ou vai ter um evento, um chá, um café, o que você for fazer ali de convite. Eu lembrei de você, gostaria muito que você viesse para conhecer os olhos, para resolver aquela questão que você me falou do sono, da rinite, da sinusite, da dor de cabeça, da cólica, da TPM, enfim, do que ela colocou ali para você, né? Então, e essa é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, que está aqui, ó, na apresentação. Ouvir mais e falar menos. Seguir o guia Soluções Naturais é suficiente numa apresentação. O que acontece? Vou colocar aqui uma situação e vocês me falam se já aconteceu com vocês. Você participou de vários treinamentos, a gente está sempre dizendo aqui, você não precisa ser um aromaterapeuta para trabalhar com doTERRA. Mas você quis aprender sobre os olhos, foi lá, aprendeu e tal, domina tudo os olhos, sabe tudo, tal. Aí você vai fazer uma apresentação. Aí você quer dar um curso de aromaterapia na apresentação. Isso não é legal. E não é legal por uma série de coisas. Primeiro, porque quando a gente fala muito, a gente ouve pouco. E quando a gente vai resolver o problema de alguém, eu preciso entender o problema dela. E aqui na apresentação tem um ponto muito crucial. Muitas pessoas, muitos consultores, eles vão apresentar doTERRA para resolver o problema deles. Então, um exemplo. Eu vou apresentar doTERRA porque eu quero cadastrar a pessoa para resolver o meu problema. Qual é o meu problema? Quero dinheiro, falta de dinheiro, ou falta de ponto, quero ponto no VO. Se você vai nessa ideia, você fala muito, porque você quer vender. Não é esse o ponto. Então, se eu vou para resolver o problema da pessoa, é outra pegada. Então, se eu vou para resolver o problema dela, eu preciso saber qual é o problema dela. Para eu saber qual é o problema dela, eu preciso escutar, eu preciso fazer perguntas, eu preciso entender quais são as necessidades dela. Até porque muitas vezes eu posso estar indo para resolver uma rinite e perceber que o negócio para ela é uma ótima opção, resolve dois problemas, né? Mas eu só consigo fazer isso ouvindo, escutando, fazendo perguntas. Então, se eu vou lá e quero colocar tudo que eu sei sobre doTERRA, sobre os olhos, sobre não sei o quê, sobre. Eu coloco uma avalanche de informações em cima da pessoa e dificulta até o meu fechamento, dificulta o meu trabalho, né? Faz sentido para vocês? Quem aqui já chegou numa classe e falou, quando viu, mal tinha feito pergunta para a pessoa, mal sabia como conduzir ali um fechamento, porque tinha apresentado tudo sobre os olhos e a pessoa disse assim: Nossa, é muita informação, né? Nossa, eu nem lembro do primeiro óleo que você disse, né? E aí aqui, ainda nesse ponto, já aconteceu com alguém? Porque eu adoro falar, né, gente? Então eu tenho que ser muito objetiva e direcionada quando eu faço essas apresentações, porque senão eu também falo muito. Mas o que acontece aqui? Quando eu falo que a gente seguir o guia Soluções Naturais é suficiente, é porque é suficiente. Se você segue o guia Soluções Naturais, você tem as informações mais importantes que a pessoa precisa saber. E outra coisa, ali você já está fazendo uma duplicação, que você está mostrando para a pessoa que é só ler, é só pegar o Guia Soluções Naturais e ler. Esse é o nosso trabalho, entende? Eu falo pelos cotovelos, se não seguir o guia, me perco. Exato, porque, e assim, gente, é bom falar sobre os olhos, é bom falar sobre doTERRA, então a gente quer mesmo falar, mas esse não é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é ouvir, entender quais são as dificuldades da pessoa e apresentar soluções. E ainda tem mais. Se, quando eu levanto as necessidades, né? Aliás, eu pergunto das necessidades antes de começar a apresentação, eu consigo direcionar a apresentação.
Então eu posso perguntar: ah, você veio aqui por qual razão? O que que chamou sua atenção? Ah, é porque eu não durmo bem, é porque eu tenho rinite, é porque eu tenho sinusite, é porque eu... Então você já sabe mais ou menos quais são as necessidades da pessoa. Durante a apresentação, você consegue direcionar a apresentação, né? E ser objetivo no que você está falando. E conseguir depois fazer o fechamento, tá? Antes do fechamento, o que que a gente tem? O acompanhamento. Algumas pessoas vão precisar de até 6 exposições ao produto ou ao negócio para tomar a decisão de experimentar o óleo, ou de comprar um kit, ou de cadastrar, ou de trabalhar com você. Então, só que o que que acontece com muita gente? Ela, consultor, cansa de acompanhar as pessoas antes das 6 exposições. Então ela mostrou, convidou para uma classe, mostrou os olhos, às vezes foi na casa dela, tal, não sei o quê. E não fechou, ela já abandona. Ou fala mais uma, duas vezes, depois não fala mais. Então, o acompanhamento é algo extremamente importante. A gente tem que ter paciência e não abandonar os prospectos. Tem gente que vai se cadastrar com você 1 ano, 2, 3 anos depois, 4 anos depois. E é normal. O que você não pode? Ficar dependendo daquelas pessoas, que esse é um outro erro que nós também cometemos com frequência, né? Ficar colocando as nossas metas em cima de 2, 3 pessoas. Então, eu falei para a pessoa, ela falou que vai cadastrar. Aí ela fica, não, porque eu tenho uma pessoa que vai cadastrar. Ó, porque eu tenho uma pessoa que vai cadastrar. E aí você fica pensando naquela pessoa o tempo inteiro, né? Isso não faz o seu negócio crescer. Então, a gente precisa ter, lembra lá no primeiro, lista viva. Tem que ter contato todo dia. Tem que ter gente nova todo dia. Porque aí você faz um acompanhamento de uma forma profissional e não empoleirada no pescoço da pessoa, doido para ela fechar, né? Então, isso é muito importante e a gente não pode abandonar. Por quê? Porque às vezes você apresentou os olhos, apresentou do terra, falou de tudo e abandonou. Aí chega outro e faz uma outra apresentação, que deveria ser você de novo, o outro fecha. Porque você já começou o trabalho, o outro veio e finalizou, né? E aí, quantas vezes acontece com a gente da pessoa dizer: ah, então, eu comprei o kit com a fulana. Aí você fala: não, mas fui eu que te apresentei. Você não fez o acompanhamento. Aí o outro veio e ela cadastrou. Então, muitas vezes a gente lança a semente e outro colhe, né? Por quê? Porque a gente não esteve por perto da pessoa naquele período, tá? Como fazer um acompanhamento eficaz? Tenha um planejamento. Por exemplo, a própria lista no Terra Academy. Você pode ir lá mudando em que estágio que está, né, a conversa. Se você já contatou, se você já conversou, se tornou cliente, se comprou um produto. Então, ali é uma forma muito eficaz da gente fazer um bom acompanhamento, tá? E depois nós temos o quê? O fechamento, né? E aí aqui tem um outro fator muito grande. Muitas pessoas também dizem assim: eu não consigo fechar kit. Aí você pensa, por que não? Porque fechar o kit, gente, não eu costumo usar uma palavra, né, que é entubar. Você faz a pessoa comprar, você força. Não é isso. Outro dia uma pessoa falou assim para mim: nossa, você precisa ir comigo numa apresentação, porque aí você vai laçar ela. Eu falei: nossa, virei boiadeira agora, né? Vou laçar as pessoas. A gente não laça ninguém, né? O que que a gente faz? A gente apresenta, levanta a necessidade e mostra para ela que aquele é o melhor caminho. Então, por isso que esse passo a passo das ações geradoras de renda, ele precisa ser feito de uma forma profissional. Por quê? Porque se eu levantei as necessidades, então, ó, um exemplo aqui de fechamento, né? Levantei as necessidades e aí percebi ali que a pessoa precisa de copaíba, de Deep Blue, de frankincense, balance, peppermint, tá bom. 5 óleos. E aí eu falei para ela, ó, depois de levantar as necessidades, então eu vou apresentar as soluções. Então, levantei as necessidades. Descobri que ela tem essas situações, né? E aí é sempre importante eu perguntar: e sua família? E seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai, né? Como eles estão? Eles têm alguma dessas necessidades aqui também? E aí, você vai falar para ela ali, olha, então, os óleos que você precisa são esses aqui. Você vai botar lá copaíba, Deep Blue, frankincense, balance, peppermint e tal. Aí você vai falar, vou te colocar os preços, tá? Vou te passar os valores. Então, coloca lá os valores. 5 óleos, deu R$ 600. Aí você mostra para ela, fala, olha,
Esses daqui são os óleos que você precisa. Deu R$ 600. Mas eu tenho o kit Brasil, que vem com 12 óleos por 755. Então, por mais R$ 155, você leva mais 6 óleos. A própria pessoa olha e fala, nossa, é verdade, compensa, né? Aí, se você já falou do kit Brasil, você pode falar do kit essencial para o lar. E eu tô falando isso numa apresentação 1 a 1, tá, gente? Onde você tá ali fazendo um fechamento mesmo de necessidades. Olha, o kit essencial para o lar, ele vem o triplo de produto que vem no kit Brasil e mais o difusor, pelo dobro do preço. Então compensa muito, porque o difusor sai de graça e mais 1/3 de produto. Então, fazer um fechamento no cadastro é isso. É levantar a necessidade, apresentar soluções e mostrar os benefícios em ela se tornar membro e consultor. Todo mundo vai querer? Não. Muita gente vai dizer, não, mas eu quero comprar só os óleos mesmo. Tá bom, você vende os óleos. Aquele volume de óleos vai contribuir para a sua ativação, para o seu poder de três, para o giro do teu negócio. E faz o quê? Acompanha aquela pessoa. Por quê? Porque na hora que os óleos acabarem, pode ser que ela pense, olha, valia a pena eu ter comprado a caixinha, valia a pena eu ter comprado o kit com óleo grande, né? E aí, nesse momento, você faz o fechamento. Então, é muito importante a gente entender esse passo a passo, porque o nosso negócio, ele é mais do mesmo, como qualquer outro negócio. Um advogado, ele advoga todos os dias. Um médico, ele faz a especialidade dele todos os dias. Um cirurgião plástico, o que que ele faz? Plástica, cirurgia plástica todos os dias. Agora imagina, a pessoa, o médico tá lá, né? Advogado, tal, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Fala, ai, não aguento mais cuidar de processo, não aguento mais atender cliente. Esse é o trabalho dele. É isso que gera renda para o negócio dele. Então, no nosso negócio, as ações geradoras de renda, elas têm que ser incansáveis, incansáveis. A gente realmente não pode cansar de fazer esse trabalho. Pelo contrário, fazer o básico bem feito é o que vai te levar para o próximo nível. Então, você pode estudar outras coisas, como o Mário disse, né? Oratória, liderança, enfim, pode estudar o que você quiser. Mas, se você, inclusive, pode estudar sobre os olhos, mas se você for um aromaterapeuta top das galáxias, que entende tudo de óleo, e não souber fazer as atividades geradoras de renda, de nada adianta. Eu já tive alguns episódios de pessoas que se cadastraram para trabalhar comigo, pessoas com potencial gigante, muito melhores do que eu. Melhores do que eu na lista de contatos, melhores do que eu nos relacionamentos, pessoas realmente melhores do que eu. E o que elas fizeram? Saquei, Adriana. Eu vou fazer um curso de aromaterapia primeiro. Eu vou entender os olhos primeiro. Depois eu venho para a lista. Depois eu venho fazer as ações. E aí, quando ela veio para as ações, ela tomou um bolo, dois, aí ela foi chateando, aí ela viu que, ai, não é tão simples, ai, não é tão fácil, ai, não é tão isso, ararará. Aí ela ficou com todo o conhecimento dela de aromaterapia e não desenvolveu o negócio do Terra. Porque o nosso negócio, ele está nas ações. Adianta eu ter todas as informações dos olhos e não conseguir transmitir isso e não ter para quem falar, né? E nós não somos professores. Então, eu preciso fazer os meus contatos, eu preciso ter as pessoas da minha lista para apresentar, né? O pessoal disse aqui, pedir indicação de cliente, tudo. Ótimo, continua sendo uma forma de crescer a sua lista, porque é você que vai contatar essas pessoas. Então, se você se especializar em fazer o básico bem feito, você vai começar a ver que o teu negócio vai fluir. E é fazer o básico bem feito que vai te capacitar para treinar outras pessoas a fazerem o quê? O básico bem feito. E esse é o poder da duplicação. Nós já temos aqui os treinamentos, a Terra Academy, todas as ferramentas necessárias, da do Terra também, prontas para a gente trabalhar. Então a gente só precisa entrar em ação. Mário, quer acrescentar? Pode parar a gravação, se quiser.